Vamos lá. Essa querida mulher chamada Hannah Arendt nasceu na Alemanha. Ela era judia e ela estava no período de Segunda Guerra Mundial na Alemanha, sendo judia ainda. Que maravilha. Ela foi uma das mulheres mais influentes do século XX, foi uma filósofa política, desafiou o mundo, né? Porque o mundo sempre foi machista e ela era uma mulher firme nas suas convicções. Ela falava mal, não estava nem aí. Ela falava mal do que precisasse. Ela falava mal da esquerda, falava mal da esquerda. Se ela achava ruim a direita, ela falava mal da direita. Ela não estava nem aí. Dedicou seus estudos à investigação do aspecto autoritário e totalitário de regimes governamentais. Estudou as relações de trabalho e mercadoria, contrariando as teorias marxistas vigentes. Sim, ela criticou Karl Marx pra caramba. Principais obras: sobre a violência, né? Que, que a gente vai analisar mais tarde. Eichmann, em Jerusalém, que foi graças a este livro que ela se tornou muito famosa, assim. Tipo, Hannah Arendt subiu de nível nesse livro. E as origens do totalitarismo. Em suas obras, ela sempre defendeu a ideia de separeaude. Quando você for estudar Hannah Arendt, você tem que ter sempre na sua cabeça uma obra que é uma obra do País 2 chamado que é maioridade racional, uma coisa assim. É o texto do Kant. Quem defende isso de separeal, de ouse saber, é o Kant. Ela teve muita influência do Kant, muita. Você vê as obras dela, assim, você vê as teorias dela, você vê que tem uma coisa kantiana ali. E bora lá. Banalidade do mal. Vou primeiro falar o contexto para, né, ajudar. A Hannah, como eu falei, ela escreveu o livro Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Quem foi Eichmann? Eichmann era um ex-soldado nazista que foi encontrado na Argentina. Ele fugiu do regime nazista e ele foi encontrado na Argentina. E aí foram julgar ele em Jerusalém. Terra Santa, oh maravilha. Lá, né, judeus. Com isso, a Hannah foi convidada por um jornal para relatar esse fato, porque ela era judia, filósofa política, tipo, tudo top. Nisso, ela foi e ela se sentiu incrédula com muitas coisas que o Eichmann falava. Porque o Eichmann era um homem de família, já era um avô, super respeitado na família, um ótimo vizinho. E ele tinha cometido todas aquelas atrocidades. Ela ficou, não é possível, mano. O cara é bem quisto, ele tem visões assim maravilhosas, ele é um ótimo vizinho, ele é um ótimo pai, um ótimo avô. Como que ele matou tanta gente assim nos campos de concentração quando era mais jovem? Não, não é possível. Não é. E aí, analisando isso, fizeram até exames psicológicos no Eichmann, viram que ele não tinha nenhum. Ele não era um sociopata, um psicopata, ele era super consciente das suas faculdades mentais. E aí todo mundo falava: Eichmann, você matou 3 judeus com uma arma, não sei o que. E ele: não fui eu. Aí o povo: como assim não foi você? Ele: não fui eu tava obedecendo ordens. Aí falava assim: Eichmann, você enforcou não sei quantos judeus, você levou não sei quantos judeus para os campos de concentração. Ele: não fui eu, foi ordens. Eu tava cumprindo ordens de um amigo meu, cumprindo ordens do meu superior. Aí, povo: como assim? Resumo da obra: Eichmann foi morto, né? A pena dele foi pena de morte. E a Hannah ficou intrigada com isso. Como assim o Eichmann fez tanto mal, mas ele não se sentia incrédulo com isso? E aí ela chega à sua conclusão final, que aí, né, deu até origem ao livro sobre o Eichmann. Ela percebeu que ele tratava o mal como uma coisa banal, uma coisa corriqueira, tipo, ia ali jogar o lixo, entendeu? Fui, não fiz mal nenhum, não. Eu fiz o que tinha que fazer, fiz porque eu fiz. Não tinha uma explicação, ele não tinha uma explicação para isso. E aí a conclusão da Hannah foi que o Eichmann faz parte de um grupo político, fazia parte de um grupo político que existe em todas as sociedades, que são as pessoas que são politicamente neutras, indiferentes. Tipo, fazer ou não fazer mal, tanto faz. Tô nem aí.
E ela fala que essas pessoas são suscetíveis. Elas falam que são neutras, que não se bandiam para nenhum lado, mas elas são as piores. Porque elas seguem a ferro e fogo tudo que o líder político fala. Tudo. E o Eichmann foi um desses. Ele era militar na época, ela estudou um pouco da história do Eichmann, viu que ele era militar e tal, quando Hitler chegou ao poder, e ele tinha muita ambição. O Eichmann era muito ambicioso. Então, ela chega à conclusão de que pessoas neutras e pessoas que ficam no meio, assim, diferentes com as coisas, são mais suscetíveis a serem enganadas, a serem manipuladas por um líder político como Hitler. E essas pessoas podem fazer atitudes assim que a gente acha crueldade demais. Ela pode fazer crueldade com seu semelhante, com seu irmão, que ela vai achar normal. Ela vai achar normal, tipo, o líder tá falando isso, você quer que eu faça o quê? Elas, é aí que a Hannah começa com o separe áudio. Ela se questiona, cara, como a pessoa não consegue ousar saber sobre isso? Ousar saber pensar. Como o Eichmann, ela fala muito disso no livro, e nos relatos dela ela fala, como o Eichmann matava em massa judeus e ele não se questionava. Ele mandava um monte de judeu para a câmara de gás e achava tranquilo aquilo, de boa, top. E aí, ela conclui, isso foi a banalidade do mal, que a crueldade é tratada como algo comum na vida dos indivíduos. Indivíduos que são indiferentes e neutros tendem a ser ambiciosos. A partir dessa ambição, eles fazem de tudo para alcançar a alta patente. Tipo o Eichmann. O Eichmann não queria ser um mísero soldado, ele queria ser um general, um sargento. Então ele fez o que fez para subir de patente, para ganhar mais dinheiro, para ser bem quisto pela sociedade. Mas ele tratou o mal como uma balela. E ela se questiona muito disso. E aí, para explicar essa banalidade do mal e o conceito de mal, a Hannah vai cair na proposta kantiana sobre o mal. Ela fala que o mal não está nos instintos do ser humano e nem na origem pecaminosa dos indivíduos. Ela pega isso do Kant. Aí ela fala assim: o mal não nasce com o indivíduo. Não. O mal é só a rejeição do bem. E está atrelado a uma ideia de instrumento. E aí, sobre a violência, ela fala disso. Ela relaciona com a violência. Ela fala: a violência não é um fim. Não é um fim. A violência não dá para ser um fim. A violência é um meio para chegar a algo. É igual o mal. O mal não é um fim. O mal é um instrumento para se chegar a algum lugar. O mal foi usado pelos nazistas para eles chegarem o quê? À sua ascensão, aos seus tempos de glória. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, porque no livro ela faz muita referência a isso. E muita gente não pega, porque ela traz palavras mais rebuscadas, mais outros termos e tal. Mas a gente tem que lembrar que ela pega essa coisa do Kant, que fala, né, que o mal não está nos instintos, mas e nem na origem pecaminosa dos indivíduos. E o mal é a rejeição do bem, e que ele não é um fim, ele é um instrumento utilizado pelo homem. Do mesmo jeito a violência. A violência, ela é um instrumento. E a partir do ponto que uma coisa é usada como instrumento pelo homem, essa coisa não é irracional. Essa coisa não é aconteceu, eu tô com raiva, vou bater, fiz o mal. Não. A Hannah fala que a partir do momento em que uma atitude sua é considerada um meio, uma atitude, a violência, o mal, ela é um meio para chegar a um fim, ela é algo que você faz para, olhando para o futuro, ela fala, opa, você está usando isso de maneira consciente. Não vem me falar que você não está usando de maneira consciente. Obviamente, você está usando de maneira consciente, você está usando como um instrumento para se alcançar algo futuramente. Logo, isso é uma coisa racional. Você está no seu inconsciente e você não sabe. E o mal? Ela fala que o mal é banal e radical. O banal é a banalidade do mal é o que o Eichmann fez. Ele só
aceitou, tá bom. É pra matar judeu? Tá bom, vou lá matar. É pra matar judeu pra câmara de gás? Tá bom, vou lá. Isso é o que ela fala, né? Ela fala que existem dois maus, o mal banal, que é esse, e o radical. Que ela fala que radical é a prática da violência extrema utilizada realizada por um líder, tipo Hitler. Então, o Hitler, ele radicalizou o mal. A Hannah defende que já existe um mal. O mal é a recusa do bem, certo? Mas existe o mal radical, que são as atitudes de violência extrema, e essas atitudes estão impregnadas num regime político, numa prática de governo, como Hitler fez. Nazismo era o quê? Uma violência, um mal extremado, um mal radical, que visava, né, uma violência extremada contra os judeus. Então ele fazia um mal radical. O Eichmann era um mal banal. Ele não se questionava, ele tratava o mal como algo corriqueiro. Ele só obedecia a ordens. Eu acho muito importante a gente falar que é porque as pessoas tendem a acreditar em discursos extremistas. Sempre quando eu estudo esse tópico, eu fico me questionando, cara, como os alemães acreditaram? Era desespero? Era o quê? Era achando. Era o quê? Porque a gente sempre acredita, né? A gente sempre acha que o próximo governante vai fazer um milagre e a gente vai voltar tudo como era antes ou vai ficar melhor. E eu tenho isso, eu sempre me questiono. Por que a gente acredita? Porque a gente tende a acreditar nisso. E aí, primeiro tópico. Os discursos extremistas estão diretamente ligados a líderes totalitários. Então, numa democracia, a gente tende a não ter discursos extremistas. Tem. Por quê? Por causa da liberdade de expressão. A liberdade de expressão é positiva? Obviamente ela é positiva. Ela é essencial. Mas discursos extremistas só existem em regimes totalitários? Não. No Brasil, hoje em dia, nós vivemos numa democracia e nós temos discursos extremistas da extrema-direita e da extrema-esquerda. Então, discursos extremistas não são só de regimes totalitários, mas eles são propagados por líderes totalitários, pessoas que almejam totalitarismo, almejam estar no poder e mandar nos outros, certo? Outro tópico, porque a gente tende a acreditar. Essas pessoas, se você olhar para a história da Alemanha pós Primeira Guerra Mundial e a ascensão de Hitler, você vai perceber uma coisa muito interessante. A Alemanha estava muito mal quando Hitler surge no cenário político. Estava muito mal. A Alemanha tinha sido, né, tinha declarado num tratado lá que eu esqueci o nome, que foi assinado pela França, Inglaterra e Alemanha, de que a Alemanha tinha perdido a guerra. A Alemanha tinha perdido a guerra, tinha que pagar bilhões de não sei o que lá, da moeda deles. Ela tinha que diminuir a sua industrialização, diminuir seu armamento e deixar que a Inglaterra e a França ficassem nas suas fronteiras, observando a movimentação lá dentro. Então imagina como estava a Alemanha. A Alemanha estava destruída após a Primeira Guerra Mundial. Destruída. E o Hitler, ele tinha sido soldado na Primeira Guerra Mundial. E aí, ele aparece no cenário político como salvador, falando, não, a gente não tem que se submeter a isso, a gente não tem que submeter a França e a Inglaterra, nem a Estados Unidos, nem a ninguém. Nós somos alemães. Pô, nós somos uma nação top, vamos mostrar para eles quem é que manda. O que aconteceu? Hitler, com esse seu discurso, ascende ao poder, né? Ele já fazia parte do partido que a gente conhece como Partido Nazista. E o Partido Nazista, na sua primazia, no seu início, não era um partido ruim, tá? Ele era um partido mais voltado para os trabalhadores. Só que aí o Hitler ascendeu muito, ganhou a confiança dos trabalhadores com esse discurso de vamos fazer mais empregos, vamos mostrar para eles que nós não somos qualquer um, nós somos os alemães, que nós devemos mandar neles, não sei o quê. Ele ascende no poder lá dentro do próprio partido, e aí o partido se torna partido nazista, aí já tinha esse nome nazista, por conta dos trabalhadores e tal. Nazista não era coisa ruim. E aí
se tornou o que se tornou. Hitler se torna presidente do partido, depois ele se torna chanceler da Alemanha, depois ele se torna chanceler e presidente da Alemanha, e aí temos o líder totalitário que surge com uma solução milagrosa. Vamos deserdar todos os judeus. Porque eles estão roubando o emprego de alemão. Cada judeu trabalhando é menos um alemão trabalhando. E isso não se pode fazer. Isso é inapropriado. Entendeu? E eles surgem assim, com soluções milagrosas. Ah, vamos fazer um milagre. Gente, milagre não existe. Não sei se é a fé de vocês e tal, mas na política, milagre não existe. Milagre não existe na política. Não vai pensar que, o Brasil tá ruim agora e em 22 vai eleger um cara que tá falando que vai radicalizar o Brasil, vai fazer um giro de 180 graus, vai mudar totalmente o Brasil. Não, não dá para fazer isso em 4 anos. Desculpa, mas não dá. JK tentou 50 anos em 5. Gastou rios de dinheiro, tentou investir em muita coisa, mas aí não deu certo. No final do no meio do seu mandato já estava impopular. Então, assim, não dá para fazer milagre. Não existe milagre político, tá? Milagre econômico. Existe milagre econômico? Tá, pode existir, mas o milagre político não. Não vai surgir alguém que vai falar: opa, vou mudar tudo, o Brasil vai deixar de ter discurso extremista, vai deixar de ter essa briga entre direita e esquerda. Nunca vai acontecer. Nunca. Então, não acreditem em discursos assim, que propõem uma solução milagrosa, porque são de pessoas que tendem a fazer discursos extremistas. Como as pessoas não são bem instruídas politicamente, elas acabam acreditando nesses discursos, caracterizado como dominação carismática, porque usam seu carisma a fim de dominar o intelecto coletivo. Isso foi o que aconteceu com os alemães. Eles não eram bem instruídos politicamente, eles acabaram acreditando nesses discursos do Hitler, solução milagrosa, e o Hitler tem ele dominou, né, os alemães, digamos assim, fez uma dominação. Dominação não é só você chegar lá e falar, isso aqui é meu, você morre. Não. Existem 3 tipos de dominação, são estudados pela sociologia, acho que a gente estuda isso no 3º ano. No 3º. E aí tem uma que chama dominação carismática, que é a partir do carisma, que são os líderes totalitários, eles fazem isso. Eles fazem as pessoas terem fé neles a partir de discursos, a partir do carisma. Você acha que Hitler gostava de todo mundo que apoiava ele? Não. Mas ele tratava todo mundo bem. Porque ele precisava desse povo, ele precisava dessa moral de rebanho, do povão. Ele precisava disso. E ele dominava o intelecto do coletivo porque ele tinha uma proposta totalmente, assim, milagrosa, que a gente pensa, caraca, meu Deus, mudou, acabou, meu Deus, vai tudo melhorar. Mas aí, se as pessoas fossem bem instruídas politicamente, elas saberiam que isso é quase impossível fazer em um regime em pouco tempo. Em tão pouco tempo. E que é errado, né, gente? Vou falar a verdade, o que o Hitler fez foi uma monstruosidade. Nada justifica você falar, vou matar alguém. Vou dizimar uma população toda. Cara, não. Vou dizimar uma parte da população. Não, entendeu? E tem que ter isso na cabeça. Eu acho super interessante, muito mesmo. E vocês têm que entender muito isso e vir assim, tipo, uma cabeça muito aberta, né? Se for revisar Hannah Arendt, ir com uma cabeça muito aberta, porque ela faz críticas mesmo políticas, e muito aberta também para daqui a pouco, né, quando eu for fazer análise sobre a violência. Por quê? Porque tem uma outra obra do pai chamada Necropolítica. Nessa Necropolítica, o autor faz referência a Hannah Arendt em muitos tópicos. Em muitos tópicos. Porque a Hannah não se contentou só em falar de totalitarismo, não. Ela falou de trabalho, ela criticou, né, como eu falei, o Marx, ela fala de mercadoria, de trabalho, ela fala das revoluções, ela fala que uma revolução pode pregar até coisa boa, mas também prega coisa ruim. Para conseguir o poder, a revolução precisa de violência. E o cara do Necropolítica fala a mesma coisa. E faz referência a Hannah. Então, assim, você tem que saber muito Hannah, porque as obras se conversam, entendeu? Sobre a violência e necropolítica se conversam bastante. E a gente ainda vai ter que estudar um outro cara, antes de estudar necropolítica, que se chama Foucault. Que ele também defende que o Estado tenta dominar o indivíduo.
Estado domina. A Hannah mostra como o Estado domina, estados totalitários dominam o indivíduo. Como a violência está aqui no nosso cotidiano, a gente não observa. A gente meio que banaliza até a própria violência. E aí o Foucault também fala disso, ele fala do biopoder, né, do poder da vida. O Estado tem a sua vida, ele faz esse biopoder. Mas aí ele também escolhe quem vive e quem morre, né? Ele também escolhe. Então, o cara do necropolítica, ele vai pegar esses dois teóricos, vai fazer uma fusão muito top e vai juntar com a teoria dele. E é muito complicado, é muito pesado necropolítica. Então, entendam muito bem Hannah. Foucault, a gente vai estudar antes da... No mesmo dia que for ver necropolítica, antes da aula, né? Antes de começar a análise de necropolítica, eu vou dar uma visitada pelo Foucault, que é super, hiper, mega importante. Pra ter uma noção, a redação do Enem desse ano dava para ter citado Foucault, porque o Foucault fala de saúde mental. Foucault era filósofo, psicanalista, psicólogo, ele era muita coisa. E ele estuda muito a loucura. Ele estudou muito a loucura. Foucault já morreu. Ele estudou muito loucura. Tipo, acho que o best-seller dele, o primeiro, assim, foi A História da Loucura, em que ele analisa a história da loucura e como a sociedade trata a loucura. Então, dava para ter pegado a teoria do Foucault, por exemplo, e ter estado na redação do Enem. Fazia todo sentido. Porque o Foucault fala, né, que a sociedade tende a excluir o que é diferente da gente. Então, é muito bom saber esses dois, principalmente agora a Hannah, né? Nesse momento de hoje, a Hannah. Próximo momento, Foucault e Hannah. Próximo momento, ó, semana que vem, Foucault e Hannah, pra gente entrar em necropolítica, que é a última obra e a mais complicada, tá bom? A Hannah vai falar das três condições humanas, que é vida, mundanidade e pluralidade. A vida produzir é uma atividade que se corresponde com os processos biológicos do corpo humano. São atividades necessárias para viver, mas que não perduram. Aqui ela está falando que vida e trabalho são duas coisas que coexistem juntas. Porque se você vive, você precisa produzir algo para sua própria sobrevivência. E a partir que você produz algo, no momento que você vai produzir, você está trabalhando. Mundanidade, voltada para o trabalho, atividade que produz obras e resultados. E pluralidade, dentro de suas ações, os indivíduos constroem aquilo que os diferencia uns dos outros. Então, sim, a Hannah defende a pluralidade. Que é todo mundo coexistindo, a diversidade, todo mundo, ó, ué, então somos todo mundo diferente, somos tudo legal, não vamos discriminar ninguém, vamos tratar o amiguinho legal, só porque ele é diferente, não vamos tratar ele com preconceito. E é isso. Bom, banalidade do mal terminei. Mas também tinha um sentimento de revanchismo por ter perdido a Primeira Guerra Mundial. Não foi só a influência do Hitler. Sim, tinha esse revanchismo, mas eles tinham esse pensamento, né, esse revanchismo, mas esse revanchismo ganhou mais força com Hitler. Eles tinham esse revanchismo, mas se tivesse um líder político, como tinha antes do Hitler, que não alimentasse, eles iam baixar a bola. Mas o Hitler alimentou esse revanchismo. Ele se aproveitou até desse sentimento de revanchismo para ter feito as atrocidades que fez. Então, bora lá. Sobre a violência. Raninha escreveu esse livro em 1969. Depois da Segunda Guerra Mundial. Isso, depois da Segunda Guerra Mundial. Bom, Hannah, como eu já falei, ela era alemã, judia. Ela fugiu da Alemanha, ela conseguiu fugir durante a Segunda Guerra Mundial e foi para os Estados Unidos. Lá, ela começou a se interessar pela política, porque antes ela não estudava política, não. Ela era formada em filosofia, mas ela gostava de analisar as obras de Tomás de Aquino, filósofo medieval, e de Santo Agostinho. Filósofos medievais, essa coisa mais rústica e tal, por ela ser judia e tal. Mas aí, como ela teve que fugir, ela conseguiu fugir da Alemanha para os Estados Unidos, ela ficou intrigada com a política. Ela ficou, Aí ela foi e começou a estudar fundo a política, a filosofia política. E aí, em 1969, ela publica esse livro. Essa é uma obra não ficcional, de caráter acadêmico e filosófico, por isso muita gente não lê, porque é chato sim.
Não vou mentir pra vocês, tinha hora quando eu tava no segundo capítulo ou no terceiro, que eu ficava assim, caraca, mano, essa mulher não cansa de falar, pelo amor de Deus. Porque é meio chato mesmo. Porque é uma linguagem mais acadêmica, não tem aquela interação meio legal, né? É uma interação mais formal, é meio chato. Esse livro, eu acho que é um dos menos famosos dele. O mais famoso é Sobre a Violência e Eichmann em Jerusalém. Sobre a violência, o mais famoso é Eichmann em Jerusalém e Origens do Totalitarismo, que é tipo 600 páginas ela falando da origem desse tipo de governo. E aí ela tem um objetivo ao escrever sobre a violência, que é compreender a realidade social na qual ela está inserida, né? Pós Segunda Guerra Mundial, trazendo não apenas aspectos teóricos, mas empíricos também. O que são aspectos empíricos? Seria de senso comum. Então, ela não vai pegar só a teoria filosófica, né, da parte da política. Ela vai também pegar coisas do senso comum, coisas da sociedade, da realidade, sim, coisa de jornal, propaganda. Essa obra está inserida em um contexto pós-Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria. Lembre-se que esse período foi um dos mais violentos da história da humanidade. Então, ela vai vir falar da violência da impiedade. Não foi à toa que ela escolheu a violência para escrever, em 1969, né? Ela estava num período, num contexto muito violento. E ela queria entender por que essa violência toda. A Hannah relaciona a violência com alguns conceitos políticos importantes. Que ela até faz a diferenciação lá, né? Ela até conceitua eles durante a obra, que é poder, Estado e burocracia. Sim, burocracia, ela cita burocracia. Ela fala que a burocracia é um tipo de governo. É o pior tipo de tirania existente, é a burocracia. E aí a gente vai ver aqui no decorrer da análise. Eu não vou passar pelo capítulo 1, porque não é o objetivo do Pais, o Pais que é o 2 e o 3. O 2, principalmente, porque o 2 é onde ela desenvolve a sua teoria Blaster Master cabulosa sobre a violência, no 2. No 3, ela investiga as origens da violência. Então, assim, é importante o 3? É. Mas o 2 é onde ela desenvolve todo o pensamento. Toda a crítica dela tá no 2, praticamente. Então ela começa, eu peguei alguns trechos assim que dá pra gente relacionar, conversar sobre o que é violência. Se a essência efetivamente do domínio é a efetividade do domínio, não existe então nenhum poder maior do que aquele que provém do cano de uma arma. E seria difícil dizer de que maneira a ordem dada por um policial é diferente daquela dada por um bandido armado. Aí você fala, não entendi. É simples, ela começa o texto, o capítulo 2, falando de domínio. Fala, o indivíduo sempre gosta de dominar o outro, não mudou. Na época da colonização para os dias, né, que ela está em 1969, não mudou muita coisa. Mas aí, esse domínio se relaciona com o poder. Ela fala, a gente confunde, você em senso comum confunde domínio e poder. E aí, a gente acha que, por exemplo, se o cara veio me assaltar, ele tá exercendo domínio sobre mim, certo? Porque ele vai falar, passa o carro, passa a chave do carro, entra no porta-malas, ele tá exercendo domínio sobre mim. E domínio gera poder. A Hannah fala isso. A partir do momento que você é dominado por alguém, você, como numa atitude de respeito ou medo, você atribui poder a essa pessoa. Porque, por exemplo, o cara que vai te assaltar, ninguém dá o poder para ele. Mas a partir do momento em que ele está dominando você com uma arma, você meio que atribuiu poder para ele sem falar. E aí ela fala, tá, então poder se relaciona com domínio. Então ela relaciona domínio e poder, poder domínio, domínio. Aí ela fica, então não importa se você é um ladrão ou se você é um policial. Então seu cargo na sociedade não importa. Se você tá armado, se você possui o direito, né, você consegue a condição para tirar minha vida, você está me dominando. Igual os colonizadores fizeram com os africanos, lá na África. Dominaram eles, trouxeram eles para ser escravos. Ela faz até essa comparação. Não acho que não com esse primeiro tópico, mas ela faz, mas no decorrer do texto ela faz comparação com a escravidão. Então, por exemplo, né? Os colonizadores foram lá, dominaram os africanos, trouxeram eles para serem escravizados.
Ela fala que isso é um bom exemplo. Domínio, a partir do momento que os africanos foram dominados pelos colonizadores, eles atribuíram um poder para os colonizadores que não existe, mas atribuiu por medo. Então, nesse trecho, ela quer falar isso. Aí ela começa assim, ó, violência, violência. Por que você acha que ela falou cano de arma, bandido, policial, violência? Ela tá jogando já não somente violência, pensa na violência. A burocracia ou o domínio de um ai, meu Deus, intríncano, ih, meu Deus, deixa quieto. Sistema de órgãos no qual homem algum pode ser tido como responsável e que poderia ser chamado com muita propriedade o domínio de ninguém. Aqui ela fala burocracia. Lembra lá no início que eu falei burocracia? Ela fala burocracia. Ela fala que num governo, numa sociedade em que você não tem uma pessoa específica para recorrer, é uma sociedade burocrática. É um regime de governo burocrático. E ela fala que é o pior que tem, porque você não atribui responsabilidade a ninguém. Vamos pensar no Brasil, gente. Você liga, você quer, por exemplo, acabou a luz da sua rua, você liga pra SEB, mas você fala com a atendente, o atendente vai passar para outra pessoa, vai passar para outra pessoa, no final, você não consegue resolver seu problema. Com quem você vai reclamar? Com o atendente? Mas a culpa não é do atendente de não ter resolvido o problema. Ah, vou reclamar com o segundo cara que me atendeu. Tá, mas a culpa não é dele também. Aí chega, isso vira um bolo que você não sabe quem é quem. E aí ela fala, burocracia é uma tirania que se resume a um domínio de ninguém. Ninguém tem responsabilidade nesse tipo de governo. Ninguém. Ela só joga esse, ó. Vem, joga. Aí a gente pode encaixar na realidade brasileira. Porque, por exemplo, eu tava vendo. Não sei se vocês sabem tudo sobre o PAS. Eu acho que é um site de apostila e tal. Eles estão, nas questões de simulado deles, eles relacionam, às vezes, essas coisas, essas obras políticas, de filosofia política, com o Brasil. Porque se encaixa. Querendo ou não, se encaixa o dia de hoje. Nós somos um país muito burocrata. A pessoa quer abrir uma empresa, precisa de não sei quantos papéis, não sei o que. Gente, o domínio de ninguém é claramente o mais tirânico de todos, uma vez que não existe alguém a quem se possa solicitar que preste conta por aquilo que está sendo feito. A vontade de poder e a vontade de obediência estão interrelacionados. E esse tópico aí se relaciona com o primeiro. A vontade de poder, a vontade de mandar do colonizador, digamos assim, e a vontade de obediência estão interrelacionados. Mas aí ela não usa nem, ela não entra nem no âmbito da escravidão. Isso entra no âmbito do nazismo mesmo. A vontade de poder do Hitler e a vontade de obediência dos cidadãos alemães estão interrelacionados. Foi essas duas condições que fizeram com que o Hitler ascendesse. Até mesmo o tirano, aquele que governa contra todos, necessita de quem o ajude a perpetuar a violência, ainda que sejam estas pessoas pouco numerosas. Acho que isso falou por si só, né? Então aqui ela começa já uma explanação da violência, a relacionar a violência com a política, a falar, opa, domínio, poder, legal. Domínio, poder e violência, massa. Burocracia, domínio de ninguém, é um governo tirânico. Num governo tirânico, querendo ou não, ou em ditaduras até, tem vontade de poder, que é quem quer mandar, e vontade de obediência, quem quer obedecer. São aquelas pessoas que são neutras, que são indiferentes. Massa. Só que, muitas vezes, digamos assim, esse tirano não vai conquistar todo mundo. Não vai conquistar todo mundo. Mas ela fala, ele não precisa conquistar todo mundo. Ele só precisa de um grupo fiel que vai ajudar a perpetuar a violência naquele, naquele ambiente, naquela sociedade, para que ele fique ali. Então ela começa a perceber que a violência está nas relações de domínio, nas relações de poder, nas relações de coesão social. Ela começa a perceber isso, que a violência rondeia a política, tão parecido quanto, sei lá, uma cobra rodeia sua presa, sabe? Uma das mais óbvias distinções entre o poder e a violência é que o poder tem a necessidade de números, enquanto a violência pode, até um certo ponto, passar sem eles, por basear-se em instrumentos.
Aqui, como a gente volta àquilo do primeiro grupo de slides. Violência e mal são instrumentos, não são fins. Nunca serão fins. Sempre serão instrumentos para se alcançar algo no futuro. E aí, como eu falei no primeiro slide, a Hannah, ela percebe, né? Domínio, poder, violência. Opa, vontade de obediência, vontade de poder. Opa, mas poder e violência estão muito relacionados. Mas aí ela fala, cara, mas elas não podem ser a mesma coisa. Porque existem políticas, existem países que têm autonomia, que exercem poder, sem precisar da violência. Ela fica, cara, não é possível, eu tenho que saber diferenciar esses dois. Aí ela fala, primeira diferenciação, poder precisa de números, tipo a democracia. A democracia é o governo o governo do povo, o governo de muitos. Então, para existir um poder no Brasil, a pessoa tem que ter o apoio de mais de 50% da população, receber mais 50% receber votos de mais de 50% da população, que é para a eleição de presidente. Massa. Agora, a violência, ela falou que não precisa de números. A violência só precisa ser efetiva. Só precisa ser um instrumento bem programado. Então, a gente pode relacionar com ditadura. A ditadura precisou do apoio da população? Não. Ela só precisou o quê? Ter uma efetivação violenta. A forma de poder resume-se em todos contra um. E a extrema forma de violência é um contra todos. E esta última jamais é possível sem instrumentos. Então, ela vai falar assim, a melhor forma de poder, ela fala a forma, mas a gente pode botar como a melhor. A melhor forma de poder resume-se em todos contra um. A população toda, os nossos políticos, todo mundo coeso para matar um único inimigo. Massa. Ela fala que isso aí é poder muito top. Isso é o melhor poder, o extremo poder. É uma coisa positiva. Só que ela fala que o poder, se o poder tem um lado extremo, a violência também. E a extrema forma de violência é um contra todos, que é a tirania. É um cara só, ou um grupo, com poucas pessoas contra todo mundo da sociedade. Essa forma extrema de violência jamais será possível sem sociedade. Quais serão? Alguém quer chutar aí no chat e a Karen me fala? Quais são os instrumentos para perpetuar a violência na sociedade? A Ana falou que é censura. Sim. Mais alguém? Opressão, Aham. a forma de Censura, governo. opressão. Sim, forma de governo. Pode ser. Eu falaria o regime o regime político do país, sim. Olha aí, falou leis, repreensão, Sim. O ato institucional, né, da ditadura. falar as armas também, bomba atômica. Sim. Coisas de coesão, pra coagir um indivíduo. Sim, mas até que é simples, gente. Vocês falaram muita coisa boa, parabéns, assim, vocês estão muito parabéns. Aí Mas falar ninguém. agora propaganda. Sim, propaganda, parabéns. Mas ninguém falou uma coisa que aconteceu na Alemanha. Lá teve a extrema forma de violência. Sabe qual foi o instrumento para isso se perpetuar? A população. A população foi um instrumento disso. Porque se não tivesse sentimento de revanchismo alemão alimentado pelo Hitler, e a metade da população, e a maioria da população, se ela não quisesse revanchismo, não teria acontecido nem metade das coisas que aconteceram na Alemanha. Então, abram os olhos. A população é usada como instrumento de violência. Aí você me pergunta, como? Vou usar um. Eu vou usar o Foucault aqui, um exemplo. Foucault era gay. Na sociedade do Foucault, onde ele vivia, na França, tudo, na época dele, era loucura, era bizarro a pessoa ser homossexual. Então, se a pessoa
Se o indivíduo virasse e falasse, sou homossexual, era presa, dita como louca, piradona. E como esse preconceito se perpetuou na sociedade? Por conta da população. A população foi usada como instrumento para perpetuar essa discriminação. Então, o instrumento mais fácil para perpetuar algo na sociedade é a população. Gente, é louco, né, a gente parar pra pensar isso, mas é verdade. Isso aconteceu na Alemanha. Isso aconteceu aqui no Brasil durante a ditadura. Isso aconteceu. Ah, não. Acho que não aqui no Brasil, porque teve na ato institucional e tal. Mas acho que aconteceu também no Brasil, porque tem gente até hoje que defende ditadura. Fazer o quê? Aconteceu em Portugal com o regime salarista. Salarzista, eu acho. De Salazar. 10. Aconteceu na Itália com o fascismo. Aconteceu na Alemanha com o nazismo. Aconteceu na Rússia. Gente, Revolução Russa, Revolução Francesa. É melhor usar a russa, porque a francesa eu vou deixar pra semana que vem. Porque a semana que vem a francesa cabe mais. Mas a Revolução Russa. A extrema violência propagada por Stalin. Gente, ela foi propagada e ela conseguiu ganhar tanta força por conta da população. Então a Hannah consegue pegar esse pulo do gato. Opa, é a população. Então aí você vê como as coisas começam a se encaixar com um grupo de slides anteriores. Opa, Eichmann, opa, fazia parte de um grupo político que não era ativo. Agora ela percebe que a violência ela é propagada e ela é tida, e o principal instrumento dela é coagir, é a censura, são as leis, mas quem perpetua isso é a população. É esse grupo neutro, indiferente, que o Eichmann fazia parte. Aí a cabeça faz aquele estouro cabuloso do meme. É bem louco, né, pensar isso, mas é doido demais. Vamos lá. Quem governa quem? Poder, força, autoridade, violência. Nada mais são palavras a indicar os meios pelos quais o homem governa o homem. São elas consideradas sinônimos por terem a mesma função. Aqui ela está usando o conceito empírico, ela tá retomando para o senso comum, que ela tá, cara, quem governa quem? O que é maior? Poder, força, autoridade ou violência? Porque ela chegou à conclusão de que a violência está em todos. Chegou à conclusão de que a violência coage o indivíduo a fazer coisas que ele não quer. Aí ela fica, como assim? Por que a sociedade acha que poder, força, autoridade e violência são a mesma coisa? Ela fica, cara, se for assim, quem vai governar quem? O que é maior? É o poder? É a força? É a autoridade de alguém ou é a violência perpetuada por um certo regime? Aí ela fala, ela faz um comentário meio que pesado. Ela faz uma crítica muito, muito pesada para a linguística. Ela fala, cara, é triste o fato da nossa terminologia não distinguir poder, força, autoridade e violência. Ela fala, é lamentável isso. Porque a gente acha que tudo é a mesma coisa. Vamos lá, a gente acha que poder e autoridade é a mesma coisa. Agora, com a explanação, a gente acha que poder e violência é a mesma coisa. Poder e violência não são. Tá? Poder precisa de números. Só para que como ela, tava falando que pra gente sempre lembrar isso, porque já teve uma questão sobre isso que eu vi num simulado. Que eles falam, poder e violência são a mesma coisa. Não são. Grava isso na sua cabeça. Pelo amor de Deus, leva isso pra prova da prova do pai, assim, gravado. Poder e violência são diferentes. Poderzinho aqui, ó, precisa de número, gente. Número, número, número. Lembra do presidente, pelo amor de Deus. Lembra. Só lembrar do nosso regime democrático aqui, que para o presidente ser eleito, para ele exercer poder sobre a população, ele precisa de 51% de votos. E que a violência não precisa de nenhum voto. Violência precisa de instrumento, gente que vai comprar essa ideia. Só lembrar da ditadura militar, lembrar da proclamação da República, dessas coisas. Então, vamos lá.
Como ela viu que a terminologia, que a linguística não sabe diferenciar poder, força, autoridade e violência, que o senso comum não sabe diferenciar isso, ela vai tentar diferenciar, a partir da visão dela. Ela fala que poder é a habilidade humana de não apenas agir, mas de agir em uníssono, em comum acordo. O poder jamais é propriedade do indivíduo, pois pertence ele a um grupo e existe apenas enquanto o grupo se mantiver unido. Grava isso, por favor. Grava isso, que poder não é individual. Que não é porque que eu sou uma membra da sociedade brasileira, sou considerada cidadã brasileira, que eu tenho um poder. Não. O poder pertence ao grupo. Então, lembra, poder não é um indivíduo. Eu nasci, eu sou cidadã brasileira, eu sou poderosa. Não. Um grupo específico tem que me conceder este poder. Se você pensar na sala de aula da escola, simples. Você e seus coleguinhas estão dando poder ao professor para dizer o que pode ou não fazer. O professor não nasceu com poder. Não. Mas vocês estão concedendo a ele por uma causa maior, que é aprender. Entendeu? E lembra disso, porque lá no terceiro capítulo, ela vai falar sobre a morte. Sim, a Hannah vai se atrever a falar sobre a morte. Ela vai falar sobre o suicídio. E o que ela fala sobre o suicídio é meio pesado, gente. Ela relaciona com essa coisa de poder. Aí ela vai continuar. Força, autoridade, vigor e violência. Força, ela fala que, assim, força. Usamos frequentemente como sinônimo de violência, especialmente quando a violência é usada como meio de coerção. Indica a energia liberada através de movimentos físicos e sociais. Ela fala, ó, força. A gente tem de relacionar. A pessoa tem muita força, logo ela é muito violenta. Que quando a gente usa a violência como meio de coerção social, coerção individual, essas coisas. Mas ela fala que força não significa isso. Força é uma energia liberada através de movimentos físicos e sociais. Você pergunta, como assim movimentos sociais? Vou usar o sufrágio universal, né, que é o direito das mulheres a votar. Quando você tem vários movimentos ao redor do mundo pedindo isso, movimentos sociais, reivindicando esses direitos, esse direito no caso, e aí, tipo, vamos liberar então. Então foi lá, liberou. Todos os países liberaram o voto para mulher. A maioria, né? Porque tem uns ali da Ásia que é difícil. Do Oriente Médio, no caso. E aí liberou. Isso a gente pode falar que este movimento social, que é foi o sufragismo, né? As sufragistas, sufrágio universal, é um movimento social de força, porque foi a partir dessa coisa, dessa dedicação para reivindicar esse direito que eles conseguiram mudar uma lei. Eles conseguiram fazer com que a mulher também votasse. É isso que é força para Hannah. Mas ela fala, ó, mas fica atento, porque força a gente usa com violência, tá? Tá bom? A gente usa com violência. Fica atento nessa. Mas força não é algo dependente da violência, não. Ela é individual também. Ela consegue ser, ela é força, força mesmo. Ela não depende da violência para nada. Autoridade. É objeto de frequente abuso. Brasil especialmente, né? Reconhecimento sem discussões por aqueles que são solicitados a obedecer. Nem a coerção, nem a persuasão são necessários. Eu preciso falar mais alguma coisa sobre autoridade, gente. Porque acho que a gente vive tanto numa sociedade em que tem um abuso de autoridade, que a gente fala, amém, tá bom, eu concordo plenamente, só porque a pessoa é um cargo acima do nosso, porque a gente tem medo, e a pessoa também abusa da autoridade dela. Eu acho que a autoridade já tá bem explícito, né? A gente vive numa sociedade assim. E aí ela traz um novo, como se diz? Um novo conceito. Lembra que eu falei que ia ser força, autoridade, violência e poder. Só que a Hannah resolve trazer um quinto conceito, que ela não avisou, que é o vigor. O vigor, ele é diferente do poder. Ela fala que muita gente confunde vigor com poder. Uma pessoa vigorosa não é uma pessoa poderosa.
Vigor e poder são diferentes. E ela fala o seguinte, vigor... Lembra quando... Ela fala assim, lembra quando eu falei pra você que poder é algo do grupo? Não é algo individual, não nasce com o indivíduo, mas é algo de um grupo que concede ao indivíduo? Então, vigor é o contrário. Vigor nasce com o indivíduo. O vigor existe no indivíduo independente do grupo social em que ele está inserido. É tipo, pro Maquiavel, a fortuna. A fortuna pro Maquiavel é a pessoa, né, que tem que ter sorte na hora de manejar as coisas. E a virtude, que é a virtude, é isso, é tipo o vigor. A virtude é tipo o vigor. Então, a virtude de Maquiavel é tipo o vigor para Hannah. Ela fala, a pessoa nasce com vigor. Não, não depende, a pessoa pode ter nascido na pior sociedade. Se ela nasceu com essa capacidade de diálogo, de relação, tipo um diplomata, ela é vigorosa e ponto final. Agora, poder não. Poder, a pessoa só adquire poder numa sociedade a partir do momento em que um grupo concede isso a ela. Agora, vigor não. Vigor é uma qualidade inerente à pessoa, tá no seu caráter e ela nasce com isso. Nasce. Fazer o quê? Violência tem caráter instrumental, como eu falei lá na banalidade do mal, né? Violência e mal são instrumentos que visam um fim. Eles não são fins, eles são instrumentos para visar algo no futuro. E aí ela fala assim: nada mais comum do que a combinação da violência com o poder. Nada menos frequente do que encontrá-los em sua forma mais pura e, portanto, mais extrema. No outro slide eu falei: a forma de poder resume-se em todos contra um, e a extrema forma de violência é um contra todos. Então, ela fala que essa extrema forma de poder é a junção do poder, né? Não, extrema forma de violência. Que a extrema forma de violência é a junção da violência com o poder. E que isso é inerente na sociedade. Infelizmente, isso existe. Existe em sociedades que são isso, essa junção, essa fusão é mais acentuada, e tem sociedades que essa fusão não é tão acentuada. Vamos pensar aqui, Brasil. Você, você vê todo dia no jornal assuntos de violência de brancos contra negros? Não, mas existe, existe. Opa, existe. O... E nós vivemos num poder democrático. Então a gente tem a combinação de poder, que é o poder democrático, com a violência. Mas isso é uma representação, digamos assim, velada, né? Que a gente não percebe. A gente meio que, não vi, não sei. Só que tem lugares, em regimes políticos, que a gente vê isso mais acentuado, de violência com poder. Nazismo, fascismo, ditadura, revoluções. Ah, no comunismo. No comunismo tem. Então é isso. Ela fala, ela chega, a Hannah, é engraçado, porque a gente pensa, a Hannah vai chegar um momento que a Hannah vai falar assim, não tem, tem alguma coisa que não tem violência. Ela não. Ela fala, olha, a coisa mais comum corriqueira da política e dos regimes políticos é violência e poder junto. Mas aí você modela a participação. Opa, poder é maior que a violência, então a autonomia do Estado é maior que a violência presente nela. Legal. Mas tem hora que é invertido. A violência presente no Estado é maior que a própria autonomia estatal. Que são os regimes ditatoriais. Que a coerção, que você bater numa pessoa, matar a pessoa é mais importante do que mandar no Estado, naquela região. E tem situações em que mandar naquela região é mais importante do que matar uma pessoa. Aí eu coloquei assim, ó, autoridade, poder e violência não são a mesma coisa, tá? Não são. Gravem isso. Autoridade é um objeto de frequente abuso. Autoridade tipo um cargo. Autoridade é você assumir um cargo e ele vem contigo, essa autoridade. Ela vem.
ela vem acompanhado do cargo. Poder é algo que um grupo tem e ele concede a você. E violência são os meios de coerção, são formas de coerção, né, individual, que são instrumentos, violência é um instrumento para alcançar um fim, tá? A violência é um meio pelo qual alcançar um fim. Por exemplo, bandido. Bandido tem um fim, que é, opa, consegui R$ 500. Qual é o meio que ele vai usar? Violência. Violência com você, vai te assaltar. Entendeu? Apresenta-se a violência como a última opção para que a estrutura de poder seja mantida intacta contra os diversos desafios. Por isso, quando você vê, sei lá, regimes, qualquer regime político, qualquer, e você vê que ele tá diminuindo, assim, ele tá começando a ser malquisto, mal visto pela população, por todos os políticos, pela maioria da sociedade, o governante vem e impõe a violência. Mas isso a gente não vê muito aqui, a gente não vê muito no Brasil. A gente pode até parar para pensar assim numa coisa mais próxima, é revolução. Uma revolução. Pensar no contexto de uma revolução qualquer. Digamos que você tem a revolução lá, pá, legal. Revolução tive, consegui. Vou pegar a Revolução Francesa. Consegui lá, me estabeleci. Legal. Mudei a sociedade. Fiz uma revolução política. Só que essa revolução tá começando a ser mal vista pelas pessoas que participaram. Tipo, cara, a gente fez uma revolução, mas você não fez porcaria nenhuma mais? Só isso. Só essa revolução? Você falou que ia mudar, não mudou nada. Como assim? E aí todo mundo começa a se revoltar, se revoltar, se revoltar, se revoltar. O que é que o líder da revolução faz? Aplica violência. Ele fala, você não vai me respeitar por bem? Pelo poder que você me deu? Vai me respeitar por mal. Por meio da violência. Gente, quando eu falo violência aqui, violência é tudo, tá? Matar, coagir, levar pra guilhotina, tudo. Assalto, tudo. Poder e violência coexistem em um sistema político, porém são inversamente proporcionais. Logo, lembra de proporcionalidade na matemática? Se um aumenta, o outro diminui. Se o x e y. Se x aumenta, o y diminui. Se o y aumenta, o x diminui. Logo, se valorizarmos, por exemplo, a violência, o poder torna-se quase inexistente. Quase inexistente. Por que eu não botei o poder se torna inexistente? Porque a Hannah fala que se não tem poder, a sociedade vira um caos só com a violência. Vira um caos tipo tipo Thomas Hobbes, já ia falar outra coisa. Tipo Thomas Hobbes, quando ele fala que o homem é o lobo do próprio homem, que o estado de natureza é a guerra de todos contra todos. É tipo isso que a Hannah fala. Quando só tem a violência e não tem poder, amigo, qualquer coisa a pessoa vai te meter bala. Qualquer coisa a pessoa vai cortar tua cabeça, vai te matar. Ela fala que isso é uma aniquilação do próprio grupo social. Ela fala que o terror não é a mesma coisa que a violência. Aí você fala, tá, terror, filme de terror? Não. Terror, não sei se vocês já estudaram. Gente, eu realmente, vocês têm que... A gente estuda a Revolução Francesa, certo? A gente estuda que tem o terror da Revolução Francesa. Quer contar o Robespierre lá, a caça às bruxas, que ele vai querer matar todo mundo que é contra a Revolução na guilhotina. Então, essa é a violência, esse é o terror. É quando a violência é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que vira um terror. Um filme de terror ao vivo. E a cores, assim, ei, tá, você é contra mim? Vou te matar agora. Não dá nem chance pra pessoa explicar. Esse é o terror. E ela fala, não é a mesma coisa que a violência, não. É antes a forma de governo que nasce quando a violência, após destruir todo o poder, não abdica, mas ao contrário, permanece mantendo todo. Violência consegue aniquilar todo o poder político de uma sociedade. A sociedade vira um caos. Só a violência se sobressai ali. Ela fala que depois que
tem esse aniquilamento do poder, vai surgir um estado muito pior. Não vai ser só surgir um estado violento, vai surgir um estado de terror, que é essa perseguição de um contra o outro. Você falou um não pra mim, vou te matar agora. E ela fala, o terror aparece quando o poder foi todo destruído e a violência assume todo o controle da sociedade. Aí vira, tipo, ultimate violência, entendeu? A violência assume sua forma plena, que é a forma de terror. Que é a forma de mete bala em todo mundo. Você falou mal de mim, vou meter bala. A violência é entendida como algo racional. Agora, isso aqui é importante, real. Tipo, se você tá dormindo até agora, acorda nessa hora, porque é, é a parte mais complicada e chatinha, mas ao mesmo tempo é uma das partes mais importantes. A Hannah vai falar que a violência é um meio racional. É algo racional. Aí vamos lá, usar um exemplo. Tô aqui, tô paz e amor, tô aqui dando aula pra vocês, não tô nem nada. Aí, sei lá, eu saio aqui de dar aula, vou comer alguma coisa. Aí tô na cozinha, tenho uma discussão com a minha irmã, e aí eu vou lá e agrido ela. Isso é violência, né? Mas se você falar do cara, foi sem querer. A Hannah ainda vai. É, eu posso falar, foi sem querer. Aí você vai falar, foi algo irracional. A Vitória fez por impulso, a Vitória fez sem pensar direito, não sei o quê. Pra Raninha, né? Não. Pra Hannah, é algo racional. Pra Hannah, a violência social, a violência presente na sociedade é racional. Então, se um policial virar assim e falar, eu matei esse negro sem querer, ela falar, não foi sem querer, não. Porque está internalizado nos indivíduos que a violência é algo que se faz para se alcançar algo. Se você matou esse negro, você está almejando a aniquilação de todos os negros. É algo internalizado. Se a pessoa mata um negro, também vai ser considerado racismo. Então, é algo internalizado. Isso é algo racional. Ela fala que eu acho que o único tipo de violência racional que ela fala é a violência, tipo, de uma pessoa que tá fora de uma pessoa que é meio. Não tem domínio sobre suas faculdades mentais. Ela fala, isso é uma violência racional. A pessoa não tá tendo domínio, a pessoa não tá entendendo nada e vai lá abaixo da pessoa. Aí pode ser racional. Mas ela fala aqui, qualquer tipo de violência. Qualquer. Se eu bato no meu coleguinha porque ele não quis me emprestar um negócio, isso é racional. Porque eu usei esse meio que foi bater nele para conseguir o que eu quero. Que é o que ele me preste uma coisa. Se eu matei. Se o marido mata a esposa, isso é uma violência racional. Porque ele matou ela porque ela não quis ficar com ele. Ele usou a violência para conseguir um fim. Mas um fim que, tipo, não vai existir sem ela, entendeu? Então a Hannah fala: considere sim a violência como algo racional. E o pior, que é o capítulo 3 já vai adiantar. Ela fala: considere o suicídio como algo racional. Suicídio não é uma coisa assim, ó. Pronto, tô triste, pá, morri. Ela trata o suicídio como uma maneira. Eu acho que, né, assim, pra mim, a Hannah trata o suicídio de uma maneira muito fria. Ela não pensa no lado psicológico do indivíduo. Ela pensa no papel político. E pensando no papel político, ela fala: suicídio é racional. A morte é racional. No momento que você tira sua própria vida, você está tendo consciência disso. Aí ela fala assim: a violência é entendida como algo racional, pois a partir do momento em que a consideramos como instrumento barra meio para se alcançar um fim, estamos usando a razão, que é o logos, para traçar tal objetivo. Então, se você bate no seu coleguinha porque ele não quis te emprestar uma coisa, você está praticando uma violência racional. De maneira racional. Ser racional nesse sentido seria ter um motivo interno para a pessoa ou é racional porque é possível entender o motivo de a violência acontecer? Não, ter um motivo interno. A Hannah, ela percebe que tem um motivo interno para existir violência. Ela para e analisa. Os nazistas, eles tinham um motivo interno para fazer a violência que eles fizeram com os judeus. Eles tinham, porque os judeus eram ricos, enquanto a Alemanha estava toda na merda, os judeus que viviam lá estavam com boas condições financeiras. Então ela fala que a violência é algo racional porque é algo pensado.
pensado friamente. Gente, pensar na situação do negro. O negro no Brasil. Você acha que o negro tá quase sendo aniquilado da sociedade por quê? Tem tanto negro morrendo. Tanta gente da população negra morrendo. É uma estratégia que veio desde a abolição da escravatura, que a primeira foi a branquitude, né? Deixar o Brasil mais branco. Depois veio tirar direitos dos negros. Os negros já não tinham direito. Embranquecimento. Embranquecimento da população. Então, é louco pensar isso, gente. É muito doido. Mas é tudo pensado. Essa violência, esse racismo contra o negro é pensado. Continua falando sobre o suicídio, que você estava falando que ele é racional. Aí termina de explicar Tá. a linha de raciocínio, por favor. Uhum. Antes de continuar, eu vou ler isso aqui, que é a consideração final do capítulo 2. Esse aqui é o grande resumo do capítulo 2, tá? Assim, se você não leu a obra, lendo o capítulo 2, você consegue entender mais ou menos a pegada. Que é o seguinte. Para resumir, politicamente falando, é insuficiente dizer que poder e violência não são o mesmo. Poder e violência são opostos, onde um domina absolutamente, o outro está ausente. A violência aparece onde o poder está em risco, mas deixada a seu próprio curso, conduz à desaparição do poder. Isso implica ser incorreto pensar o oposto da violência como a não violência. Falar de um poder não violento é de fato redundante. A violência pode destruir o poder. Ela é absolutamente incapaz de criá-lo. A grande confiança de Hegel e Marx no poder da negação dialética, em virtude da qual os opostos não se destroem, mas desenvolvem-se suavemente, transformando-se um no outro, pois as contradições promovem o desenvolvimento e não o paralisam, assentam-se em um preconceito filosófico muito mais antigo, que o mal não é mais do que um modus privativo do bem, que o bem pode advir do mal, que, em síntese, o mal é apenas a manifestação temporária de um bem ainda oculto. Tais opiniões, desde há muito veneradas, tornaram-se perigosos. São compartilhadas por muitos que jamais ouviram falar em Hegel ou Marx, pela simples razão de que elas inspiram esperança e dissipam o medo. Uma esperança traiçoeira usada para dissipar um medo legítimo. Com isso, não pretendo equiparar a violência ao mal. Quero apenas enfatizar que a violência não pode ser derivada de seu oposto, o poder, e que, a fim de compreendê-la pelo que é, teremos de examinar suas raízes e sua natureza. Esse aqui é o final do 2, indo para o 3, porque o 3 ela vai analisar a violência de forma biológica. Qual é a relação da violência e o indivíduo? Então, ela vai relacionar a violência com o reino animal. Ela vai olhar assim, porque ela olha para os animais são irracionais. Eles praticam violência para se alimentar. Tem ali uma competição. Mas ela para assim e pensa, mas o ser humano não é desse jeito. Nós somos racionais, nós temos mente. Então, é errado falar que o ser humano pratica violência de modo irracional. Se ele tem razão, tem mente para pensar, então ele não faz as coisas por, fiz sem querer, opa, não tem dimensão. Não, o ser humano não tem. E ela faz essa relação com o ódio. Fala, olha, a gente quer, mas não consegue diferenciar, assim, distinguir, tipo, tô com ódio, não vou fazer violência. Não, quando a gente tá com ódio, a gente vai fazer violência. Ela fala que nós somos, ao mesmo tempo, racionais e irracionais. Nosso tipo de violência. Nossa violência, ser humano. Porque nós somos seres racionais, que fazem violência por meio da racionalidade, né? E por meio da irracionalidade. Por exemplo, quando a gente tá com ódio de alguém, a gente quer matar, a gente vai... Feminicídio tá aí, né? Não precisa falar muito, ir muito longe. O cara tá com ódio da mulher, vai lá e mata ela.
Ele pensou nisso na hora? Tipo, traçou uma estratégia cabulosa. Nossa, isso aqui, pá, prender ela aqui. Não. Ele se deixou levar pelo irracional, pelos sentimentos. E a violência racionalizada, a violência aplicada pelo ser humano de forma racional é eu ali fazer uma estratégia, tipo racismo. Mas é muito confuso essa parte, real. A violência, ela é racional. Vamos pensar assim, a violência é racional. Ela é traçada. Primeiro capítulo ela fala isso. A violência, ela é traçada pelo indivíduo que vai realizar ela. Mas ela chega no terceiro capítulo e ela fala assim, a violência se manifesta no reino animal de forma irracional. E nós somos animais. Então, nós, ao mesmo tempo que planejamos nossa violência e tudo, nós também deixamos nos levar, às vezes, pelos sentimentos, pela hora. Mas aí ela afirma, mesmo nós nos deixamos, mesmo que a gente se deixe levar por esses momentos de ódio, a violência não deixa de ter um caráter racional. Porque até nesses momentos de ódio, ela está internalizada na gente. Ela está internalizada. É isso. Somos seres violentos por excelência ou a usamos para o próprio benefício? Essa é uma pergunta, eu queria que vocês respondessem aí no chat. Que se nós, seres humanos, somos seres violentos por excelência, nós já nascemos violentos, ou a gente usa a violência para se autobeneficiar? Tá. 3 pessoas responderam, que eu vi. Teve uma pessoa que falou as duas coisas. Eu também acho que, sim, as duas coisas. Eu acredito que talvez as duas coisas. Mas. Né? Os psicopatas, por exemplo. Mas se a gente pegar uma balança, escrever a balança, balança Hannah Arendt. Quem fica mais elevado assim usamos para o próprio benefício. Mas aí ela às vezes vem com o argumento de não, a gente é violento sim, mas peraí, nós somos racionais, cara. Ela traz isso. Mas somos racionais, claro que a gente vai pensar no nosso auto-benefício. Aí ela aumenta. Então tem essa relação de desequilíbrio. Ela fala que a gente usa para o próprio benefício. Ela salienta muito isso. Ela põe em muita ênfase isso. Nós usamos a violência de forma racional. A violência é racional e usamos ela de forma racional. Mas nada impede de usarmos elas de forma irracional também. E sermos violentos. Mas ela não enfatiza isso como ela enfatiza a racionalidade da violência. Aí ela põe, né? Ela faz essa dualidade entre racional e irracional. E agora é o papel da morte, né? Do suicídio perante a violência. Agora o que eu vou falar é pesado, gente. Se prepara. É real oficial. A Hannah fala que a morte ela é racional. Que o suicídio é racional. Porque a partir do momento que o indivíduo faz parte de um grupo social, ele se compromete a estar ali participando, exercendo suas atitudes, seus deveres, bonitinho. E a partir do momento em que ele se tira a própria vida, ele está perpetuando essa ideia pela sociedade. E ele não fez isso, tipo, eu vou me suicidar agora porque eu não aguento mais, senhor. Não fala isso. Fala que o indivíduo fez isso, mas ele fez pensando, se eu me matar, isso vai ecoar na sociedade. Ele tem que ter essa consciência. É porque existe um cara, eu vou explicar as teorias desse cara primeiro, porque vai ficar até mais fácil. Existe um cara chamado Sartre. Sartre, existencialismo, crise existencial, mas ele tem uma teoria que é o homem para si, o homem em si. Depois a gente vai ter o dele, mais pra frente, lá pra frentona mesmo, pro meio do ano, final, que é essa teoria assim. Ele fala que ao mesmo tempo que o homem faz algo para seu auto-benefício, tipo, eu bebo água pra mim, estou me hidratando, bebo água para me beneficiar. Mas ao mesmo tempo que eu bebo água e estou me beneficiando, eu estou incentivando outros indivíduos a beberem água. Aqui em casa, tipo, eu tenho minha garrafinha de água, então, às vezes eu tô bebendo, aí, às vezes a minha irmã pega a própria garrafinha dela e bebe também. Então, eu estou meio que fazendo algo pra mim, incentivando os outros. E aí a Hannah, eu lendo assim, caraca, velho, ela usou o Sartre sem ela saber. Suicídio racional. A partir disso, a Hannah vai falar, se você se suicida, indivíduo, saiba que você está descumprindo sua função na sociedade, porque você tem um papel na sociedade.
Você tem um papel num grupo social, você é um membro, você conta. A partir do momento que você se suicida, as outras pessoas vão pensar também, ah, ele se suicidou, também vou. Aí vai um, vai outro, vai outro, vai outro, vai outro, vai chegar um momento que esse grupo social vai se tornar inexistente. E o poder que ele entregava nas mãos de alguém, não tem mais. Aí não tem mais poder político, não tem mais nada. Aí foi o aniquilamento da sociedade, do grupo social, por meio de uma pessoa que se suicidou. Olha, essa explicação, essa explanação do suicídio como forma racional e tal, eu acho que não vai cair, porque é meio aprofundado. Mas pode cair de perguntarem: a morte é entendida por Hannah como algo racional ou irracional? Algo racional. O suicídio é entendido como racional ou irracional? Racional. Porque a partir do momento que um cara faz parte de um modelo político, ele sabe que as atitudes dele vão ecoar. Tudo que ele faz é importante. Então, ele tira a própria vida? Tá. Ele tá se aniquilando, mas ele tá perpetuando essa atitude para o grupo social. E aí, pode se tornar a sociedade inexistente. Vitória, bora lá. Qual obra, pode ser qualquer tipo de obra, você acha que se relaciona sobre a violência? Necropolítica. Nossa, não me vem nenhuma agora. Só me vem momento histórico. Então fala. Revolução Francesa, Revolução Russa, as ditaduras, comunismo. Sim, comunismo. As ditaduras comunistas. Olha aqui, até o Lucas tinha mandado antes no chat, eu acabei não falando, esqueci, perdão, Lucas. Ele falou, como na Coreia do Norte, né, quando você estava falando de ditadores, o Kim Jong-un, que as pessoas o veem como um deus. Sim. Ali é uma forma de violência extremada. Você vê nos desfiles de comemoração nacional, eles desfilam, eles não desfilam, tipo, pra mostrar a beleza do país. Gente, eles desfilam mísseis. Vocês já viram imagem? É míssil. Gente, é míssil, só isso. Ele tá perpetuando a violência lá. Que você acha realmente que lá não tem tortura? Óbvio que tem. Lá, pra mim, é tipo isso da Hannah que ela fala. Que chega a um ponto que a violência é tão grande, tão grande, tão grande, que o poder se torna quase inexistente. Obviamente, o poder ali não pode se tornar inexistente, porque o Kim Jong-un tem que ser o líder político daquela bagaça. Então, o poder é quase inexistente. Porque a violência ali tá toda hora. Por exemplo, posso falar disso de violência? Venezuela. O que o Maduro fez com todo mundo que era contra ele? Ele prendeu. Isso é violência. Ele prendeu as pessoas opositoras, né, contrárias a ele, para alcançar um fim. Qual fim? Ele ser o bam do país. Acredito que todas as obras do Paz que retratam a ditadura, essas coisas, podem em algum momento se relacionar sobre a violência, né? Sim, pode. Somente Paz 3, gente. Cai o quê? Guerra. Cai guerra, cai ditadura. Cai essas coisas. Acho que foi por isso até que eles escolheram sobre a violência. Sobre a violência, ela tem que explicar o raciocínio desses movimentos violentos, de toda essa coisa que os regimes políticos fazem. Aí a necropolítica foi escolhida para explicar o porquê que em muitos desses regimes, e até hoje existe em todos os regimes políticos do mundo, uma propagação da morte, sem que a gente perceba. Mas não é morte, tipo, suicídio, tá? É morte, o Estado, tipo, falando, você vai morrer. Gente, é muito louco você pensar isso, mas o Estado controla, real. Por que você acha que o povo de baixa renda que... Sim, tem o Robespierre, do terror. Sim, eu falei disso. Quando eu falei de terror, eu falei do Robespierre. Que ele propagou o terror e... Que eu tava falando? Necropolítica, né? Que é a política da morte. Já adiantando. O autor vai pegar violência, vai pegar a teoria do Foucault, que a gente vai tratar também no próximo encontro, junto com necropolítica, que é o biopoder, poder da vida. O Estado controla a vida do indivíduo. Opa,
Você tá com problema de saúde? Deixa eu ali, ó, vou te fornecer hospital. Opa, você tá precisando de remédio? Peraí que eu vou te dar. Mas ele não dá pra todo mundo. Ele dá pra quem chegar primeiro. Por quê? Porque essa é a forma do Estado indiretamente controlar o quantitativo populacional. Você acha que o Estado quer muita massa? Muita gente de massa? Não. Não quer. Aí ele não vai fazer, tipo, grandes quantitativos que vão morrer. Vai morrendo aos pouquinhos. É triste, você lê necropolítica, você sai triste, você fica assim, caraca, que deprimente. Não, ele fala sobre escravidão, aí você fica tipo, isso aí a gente já sabe. Ele fala de Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, a gente já sabe disso. Né? A gente já sabe essas relações, mas quando ele fala das relações contemporâneas, é pesado. Ele fala da Palestina e de Israel, ele fala que Israel controla os territórios da Palestina. É muito louco. Assim, caraca. Ele fala de máquina de terror, ele fala que. Sim, coloca uma pressão muito grande. Ele fala assim, ele fala que existe máquina de terror hoje em dia, gente. Que chegou a um ponto que a violência ficou tão industrializada que existe máquina agora para matar. Que a morte se tornou algo tão insignificante que era só passar na guilhotina, ó. Pá, pronto. Mas se alguém tem mais alguma dúvida sobre isso, sobre essa obra. Peraí, rapidão. Deixa eu pegar um negócio aqui, porque eu acho que eu tenho umas perguntinhas para ver se eles conseguem responder rapidão. Pelo chat. É certo e errado, hein, gente? Número 1. Para a autora, o conceito de poder e violência atuam de forma conjunta e coordenada. Quanto mais poder uma autoridade exercer, mais violência irá utilizar, certo ou errado? Eu falei disso, hein? Eu usei matemática. Errado. Certo. Quem falou errado, acertou. É errado isso. Porque forma conjunta e coordenada, não. É o que eu falei. São inversamente proporcionais. Mais poder, menos violência. Mais violência, menos poder. 2. Segundo Hannah Arendt, o poder jamais é uma propriedade de indivíduo ou grupo, mas sim um exercício e ele é delegado pelo povo. Certo ou errado? A Bruna acertou. É certo falar isso. Porque essa questão é pegadinha, porque ela fala assim, propriedade do grupo. Não é propriedade do grupo. Ela tá ali no grupo, a maioria tem o poder, mas não é, tipo, imagina, somos aqui, nós aqui do grupo, temos um poder, certo? Aí eu viro assim e falei, não gosto mais de vocês, eu tenho poder e vocês não. Eu falo tudo, vocês não. Não pode. Então, o poder, ele é, como ela botou aqui, ele é delegado pelo povo. A gente fala, esse aqui tem poder, esse não tem. Mas a gente também não possui ele porque ele não é algo individual. Entenderam? 3. Em Sobre a Violência, Hannah Arendt apresenta um conceito de autoridade que se relaciona diretamente com o desejo de ser dominado, uma vez que a autoridade não precisa coagir o dominado para que seja respeitado. E aí, certo ou errado? Eu falei disso, hein? Eu falei disso. Bom, as duas que responderam... Tá, eu vou explicar, Jennifer, por que você errou. Tá certo isso. É porque a Hannah fala que existe a vontade de poder e a vontade de obediência. Ela fala que eu não me submeto a uma obediência porque, o cara tá me coagindo. Não. Ela fala que tem indivíduos que submetem por querer mesmo, sabe? Ser dominado. Ela fala que existe isso. Existe a vontade de alguém mandar e também existe a vontade de alguém ser mandado. Pessoas que não querem se manifestar estão tipo, pode mandar em mim, tô nem aí. Por isso que tá certo. Vamos lá, 4. A violência possui um caráter instrumental e só é eficaz de fato se for utilizada por um longo período de tempo. Certo ou errado? Essa até eu errei quando fiz. Errado, tá certo, aí vocês acertaram, errado. Porque não precisa de um longo período de tempo. Se a violência for eficaz,
Em uma semana, o cara já tem o controle de tudo, ó, já tem tudo apaziguado. Por meio de uma violência eficaz. 5. A burocracia para Arendt seria a forma de governo menos tirana e mais justa com a população. Certo ou errado? As duas pessoas que responderam acertaram. Tirania. Não, tirania. A burocracia é a forma de governo mais tirânica e menos justa com a população. Eu expliquei isso. Eu expliquei, vocês viram, porque já são mais de 10 horas, né? A gente já deve estar doido. Vamos lá. 6. Segundo Hannah Arendt, o domínio é sempre uma luta por poder, uma vez que todos os indivíduos possuem apenas o desejo de dominar uns aos outros. Certo ou errado? Quem respondeu errado acertou. Isso aqui seria uma clássica questão de paz. Porque eles usam aquelas palavras. Só, apenas, todos. A Hannah fala disso. Mas ela não fala aqui só, apenas, todos. Ela fala que o domínio é sim uma luta por poder. Mas ela não fala que é sempre uma luta por poder. Ela não fala que todos os indivíduos possuem. Não, alguns indivíduos. Apenas o desejo de dominar uns aos outros, não. Apenas, isso é muito pesado. Né? Não é apenas. 7. O uso de violência significa a total irracionalidade. Certo ou errado? Errado. Tá, se acertar. É errado. O uso da violência significa a total racionalidade por ser um instrumento /meio para se alcançar um fim. Eu não vou cansar de falar isso, tá? Porque, com certeza, se cair essa obra, vai cair uma questão assim. Porque quem não leu não vai entender. Não vai entender, vai falar, é racional, dane-se. Mas não, é racional. 8. De acordo com os escritos de Hannah Arendt Sobre a Violência, o poder e a violência são inversamente proporcionais. É isso aí, vocês acertaram, tá certo. 9. O vigor, diferente do poder, seria uma característica intrínseca a alguns indivíduos e atuaria como uma predisposição ao exercício de poder. Certo ou errado? Tá, vamos lá. Bruna, deixa eu ver. A Bruna acertou, a Ana Júlia e a Júlia erraram. Vou explicar por quê. Lembra que eu falei para vocês? Vigor é algo que nasce com o indivíduo. O vigor é tipo a virtude para o Maquiavel. O vigor é uma predisposição ao poder. Você já nasce com aquilo. Aquilo está em você. Aquilo está em mim. Por exemplo, quando eu estava no primeiro ou segundo ano do ensino médio, não lembro agora, não sei se vocês já viram aquele programa de jovens embaixadores. Acho que é um programa da UNB. Tinha uma menina da minha sala que fez o primeiro, ela fez o segundo. E aí ela virou pra mim e falou, Vitória, por que você não fez? Por que você não fez também? Por que você não fez comigo no primeiro? Por que você não faz agora no segundo ano? Aí eu falei, por que ela? Porque você tem esse caráter diplomático. Você tem esse caráter que ouve todo mundo, que fala com todo mundo, que sabe dialogar. Isso pode se chamar vigor. É uma predisposição ao poder. Você sabe contornar a situação, você sabe manejar as coisas. Nasceu comigo isso, eu não sei o que acontece. Não sei, eu sou muito dessas, assim, eu gosto de ouvir todo mundo, eu gosto de ajudar todo mundo, eu gosto de sempre pegar uma opinião do outro. É isso. Então, quando essa menina da minha sala falou isso pra mim, ela estava falando que eu tenho vigor, uma predisposição ao governo. Entendido agora? 10. E última. A diminuição do poder faz com que se diminua a autoridade e, portanto, o uso da violência. Certo ou errado? Bom, as duas pessoas que responderam errado estão certas, porque lembra que ela relaciona autoridade e poder. Ela fala, a pessoa que tem autoridade, às vezes, abusa do poder que o cargo dá para ela. Massa. Agora, se eu falar que se eu diminuo a autoridade, digamos assim, uma equação matemática. Poder e autoridade são diretamente proporcionais.
né? Quanto maior a sua autoridade em um cargo, maior o seu poder. Maior poder você tem, por exemplo. Se você é um governador, você não tem o poder igual um presidente, mas se você assume o cargo e a autoridade de um presidente, você tem muito poder. Mas aí, essa questão é errada, porque ela falando, se eu diminuo o poder, aí diminuo a autoridade, massa. E aí eu vou diminuir o uso da violência? Não, a Hannah fala que a partir do momento em que eu diminuo o poder, eu aumento a violência. E se o poder e a autoridade são diretamente proporcionais, não, tipo, a autoridade caiu nessa questão aqui de zoeira, sabe? Só pra tirar sarro com você. Porque tá perguntando mais sobre o poder e a violência de novo. A violência, quanto menor o poder, maior a violência. Quanto menor a violência, maior o poder. É isso. Então, a gente acabou vendo aqui que tem diversas formas dela cobrar. Basicamente, poder e violência são inversamente proporcionais. Certo? Ai, gente, obrigada. Valeu, Ana Júlia, de verdade. Você me deu... Nossa, isso é um prêmio pra mim. Eu gosto muito de explicar pra ajudar as pessoas, real. Eu gosto mesmo, real, gente. Eu tô aqui, tipo, cansada e tal, mas vocês me dão um ânimo, real. Quando eu vejo a sala cheia, assim, de gente querendo aprender, eu fico muito feliz, muito mesmo. E eu gosto muito de filosofia. Não vou me formar em filosofia, mas eu gosto muito de filosofia. Eu sou louca, eu gosto de física, gente. Eu quero fazer física, mas tá tranquilo. Ai, gente, obrigada, gente.